Só o velho aqui que já tomou as duas. Pelo jeito, eu acho que só eu, né? Bem antes de vocês todos. Na verdade, eu estou vacinado desde fevereiro. Ah, Dia 18 de fevereiro eu tomei a segunda dose, né? Porque eu trabalho na saúde também, né? Daí a gente teve aí a oportunidade de ser vacinado antes. Mas é aquele negócio, a atenção, né? Ela precisa ser contínua, né? A gente fica aí ansioso e tudo mais com tudo, até um pouco de medo em relação ao contágio, mas eu acho que a gente tem que começar a levantar a cabeça, olhar para frente, né, e ver que normal, como a gente estava acostumado antes, nada voltará, né? Na verdade, a gente tem aí um salto na evolução a partir de agora, que vai definir como vai ser a nossa vida a partir disso. E quando eu falo dessa forma, entra, na verdade, exatamente a nossa disciplina. Porque quando a gente fala de filosofia para crianças, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: o que é filosofia? Vocês sabem? Alguém sabe me definir o que é filosofia? Não, não, fala um de cada vez, senão não consigo entender, não. Todo mundo junto assim fica difícil. Alguém tem ideia? Pode falar o que vier na cabeça. O máximo que pode é o acontecer. estudo da alma? Oi? É o estudo da alma? Ai, não é alguma coisa amor pela sabedoria? Aí, É pelo... né? A gente fala-se muito quando você vai olhar a origem da palavra, né? Que é o amigo da sabedoria, o amor pela sabedoria e tudo mais. Alguns filósofos, né? Alguns estudiosos falam que não é bem isso, né? Na verdade, a gente precisa entender em relação a o que é filosofia, assim, nós, né? Temos que entender, né, a ideia da filosofia pensando, né, a partir de nós mesmos. Então, na verdade, a filosofia é uma disciplina, uma ciência que levanta questões, né, que precisam ou podem ou devem, né, ser resolvidas, serem solucionadas. Tem uma propaganda, eu não lembro de qual empresa o que é, mas que a, a essência da propaganda fala sobre a essência da filosofia, né? Ela começa assim: o que move o mundo? É a primeira pergunta, né? E o que move o mundo é exatamente isso: as perguntas. Não são as respostas que movem o mundo. A curiosidade que o ser humano tem naturalmente de conhecer, de explorar, de se aperfeiçoar, de se manter informado, né? É o que move o mundo, é o que faz a gente se mover, é o que faz a gente evoluir sempre, né? Por quê? Existe uma... A minha sogra fala uma coisa que eu acho muito legal, que o melhor da viagem é o regresso, né? É quando a gente volta para casa. Só que tudo que a gente constrói no caminho de ida, tudo que a gente faz, aquela ansiedade que tem quando você vai viajar, não parece que para ir para uma viagem demora muito mais do que para voltar? Eu acho que sim. Por quê? Se o caminho é o mesmo, se a distância é a mesma. A gente tá mais ansioso para chegar. Tá mais ansioso para chegar. E o que mais? Você não fica ansiosa para voltar para casa? Ou você fica triste quando tem que voltar para casa? Ah, depende da viagem, fico triste. Então, o problema não é nem estar triste ou não, mas é que você já conheceu o caminho. Quando você vai, teoricamente, por mais que seja uma viagem que você faz, né, de forma corriqueira, repetida, o fato de estar indo
Para você sempre será uma surpresa, para a gente sempre é uma surpresa. O que pode acontecer no caminho, quem eu vou encontrar lá, como vai estar o tempo, o que eu vou ter que fazer a hora que eu chegar, como as coisas vão estar preparadas ou não, me esperando, né? Se o trânsito vai estar bom, Se o se trânsito vai vamos estar chegar no bom. horário, Exatamente. se Então, alguém vai me atrapalhar no meio do caminho. todas essas perguntas, toda essa ansiedade, né, faz com que a gente desvie a atenção do foco da viagem, do tempo da viagem. Quando a gente vai regressar para nossa casa, para o nosso lar, a gente já sabe como a gente vai encontrar a casa, porque vai estar do jeito que a gente deixou. A gente conhece perfeitamente o caminho. Se o trânsito não estiver bom, eu conheço atalhos para fugir desse trânsito. Por quê? Porque eu entro na minha zona de conforto. E eu digo assim, zona de conforto, não aquela zona de conforto prejudicial, né? Que é quando a gente não faz nada, deixa estar e tudo bem. Não. A gente entra numa zona de conforto. Na verdade, não seria nem zona de conforto. A gente entra numa zona de segurança, porque a gente já tem o conhecimento. E olha que legal a ideia de pensar nessas experiências. Hoje, eu vou lançar algumas perguntas para vocês e para a gente refletir, para a gente filosofar. E quando a gente vai filosofar, a gente precisa pensar uma coisa que é muito importante, muito importante. Não, não posso ou não preciso, né, ter julgamentos em relação ao que eu penso, ao que eu estou filosofando. Por quê? Porque dependendo da pergunta, né, se não é uma pergunta de matemática, uma pergunta de história, de alguma coisa já muito bem definida, não existe certo ou errado. Por exemplo, quem aqui é pai ou mãe? Além de mim? Eu, Doroteia? Só a Doroteia? Raquel não, Ellen não, Marcelo também não? Não. Doroteia, ah, como que você criou seus filhos, ou seu filho, sei lá? hum. Você foi muito rígida? Foi pouco rígida? Era aquelas que pegava no pé o tempo todo, aquele grude, ou aquela que parece que a galinha quer abraçar todos os pintinhos e proteger todo mundo o tempo todo? Eu acho que eu fui mais rígida, dá até um pouco de vergonha hoje, depois de fazer a pedagogia, de ver que as coisas tinham que andar de um certo ritmo, que hoje eu vejo que não haveria necessidade, mas assim, cobrava muito, exigia muito deles, o tempo que eles tinham, assim, tinha que ser muito bem planejado para eles fazer as tarefas deles, para eles estar na brincadeira, e cobrava muito, cobrava, assim. E você acha que isso foi errado? Não digo que seja errado, mas muitas colocações, a forma que eu fiz as colocações é que foram erradas. Tá. Pedagogicamente falando, didaticamente falando, você acha que você errou, é isso? Isso. Eu criei meus filhos igualzinho a Doroteia. Eu sempre fui muito rígido. Muita gente me falava assim, Luiz, você tinha que ser militar. Porque parece que está num quartel quando você fala com seus filhos. De tão rígido que eu era. Mas eu tive um exemplo assim. Apesar do meu pai também não ser militar, meu pai sempre foi muito rígido. Mas ele sabia dosar os momentos que ele precisava ser rígido, sério e às vezes até bastante severo, e os momentos que ele podia brincar, conversar, se divertir comigo, né? E eu tentei fazer a mesma coisa com os meus filhos. Errei em muitas coisas? Errei. Eu sei que eu errei. Mas eu só tenho, né, boas lembranças da forma como meu pai me educou. Eu só tenho boas lembranças da forma como eu eduquei meus filhos e eu vejo o resultado hoje que foi positivo. Ponto. Tem gente que vai falar assim, não, não pode ser tão rígido, você tem que conversar mais, você tem que dar mais abertura, você tem que deixar criar autonomia. Vão dar uma série de ideias. E, de repente, isso não se encaixaria na minha experiência vivida.
Aí entra uma questão muito importante. Vocês acham que experiência é importante? Eu acredito que sim. E para mim é o principal, que é pelas minhas experiências que eu vou adquirindo, podendo até assim, não sei se o termo correto, me transformando, moldando, né? Para tentar melhorar. Ok. E você, Marcelo? Eu acredito que sim, que as experiências são fundamental para o nosso conhecimento, igual a Doroteia falou, para a gente ir mudando o nosso caráter, a nossa estrutura, porque a gente começa a conhecer mais, aí a gente começa a aprender e adquirir mais experiência, mais conhecimento para a gente se tornar pessoas melhores. A Ok. gente vai se autoavaliando, né, professor? Quem vai se autoavaliando, sim, né? Tem gente que não. Mas tudo bem, tá certo. Raquel, e você? Hoje eu vou fazer todo mundo falar, tá? Raquel, cadê você? Acho que a Raquel não quer papo comigo, não. Tudo bem. E você, Ellen? Vocês podem falar ou não? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você acha que a experiência é importante? Ai, professor, eu acho, viu? Por quê? Porque a gente vai aprendendo conforme tem experiência. Com ela, a gente aprende a ser experiente. Hum. Então ela, Olha que eu ela falei da tem. experiência, a gente aprende a ser experiente. Não, sim, claro, eu entendi. Então ela é muito importante e ela tem um peso muito grande, um peso válido muito grande, não é isso? Sim. Posso fazer uma. Professor, a Raquel Diga, falou Marcelo. assim, que ela Oi? não pode falar no momento que ela está trabalhando, mas ela está escutando. Ah, não, tudo bem. Daí eu não, não, Ah, não chamo mais para não incomodá-lo. Olha só, aham. vamos Eu lá acho então. que a experiência, a gente aprende também com os erros, né? Porque a gente vai errando, aí a Hum, gente vai aprendendo com os nossos próprios erros, né? Vai se avaliando. sim, se Que hoje eu você. fiz errado, amanhã ou no futuro eu vou fazer diferente, né? Não faço mais desse jeito. Isso, perfeito. Então, olha lá. Eu não gosto muito dessa frase de aprender com os erros, né? Eu sempre falo o seguinte: a gente tem que aprender com a correção do erro. Porque se a gente aprende com o erro, a gente erra de novo. Então, você já falou, ó. A gente vê o erro, vê onde errou. Na próxima vez ou no futuro, ó, vou fazer de outro jeito para não errar da mesma forma. Eu costumo dizer o seguinte: eu gosto de errar muito, mas de formas diferentes. Eu não gosto de errar do mesmo jeito, né? Eu tento sempre modificar essas experiências, as formas, né, de fazer as coisas, de resolver os problemas, para que eu busque uma solução. Mas olha bem, agora entra a parte da filosofia e a gente vai começar a discutir um pouquinho. Essas nossas aulas, bom, deixa eu explicar para vocês que isso eu não falei, né? Eu atropelo as coisas sempre. Na verdade, a gente vai trocar ideias sobre filosofia e sobre o trabalho de filosofia para as crianças durante a aula. Então, vai ser muito bate-papo que a gente vai fazer, tá? Para mim, vai ser importantíssima essa participação de vocês em relação a essas opiniões, para a gente conseguir construir, né? Fazer um construto de conteúdo e de conhecimento que vai ser útil para todos nós, né? Na vida profissional e tudo mais. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês concordam comigo que o mundo, né, ele se modifica constantemente Sim. Sim, com certeza. e numa velocidade gigantesca, né? Sim, eu estava Atualmente, mais conversando rápido. isso com meus pais ontem, professor. Que Ah, assim, tem coisa que para eles antes eram normais e hoje não é, e vice-versa. Tem coisas que antes que não era normal e hoje é. E eu tava conversando com eles. Ele falou que daqui a um tempo, coisa que para mim é normal, que é fácil, daqui a um tempo não vai ser tão fácil lidar. isso, exatamente. Aí eu volto à pergunta anterior. Se tá assim, o que que vale a experiência?
será que ela é tão importante quanto a gente imagina? E agora? Faz sentido. Porque olha só, o mundo está mudando. As crianças de hoje não são as mesmas. Bom, eu dou aula há mais de 26 anos para criança. As crianças de hoje não são as mesmas que eu dava aula há 26 anos atrás. Se eu continuar dando a mesma aula, se eu pensar nos mesmos erros que eu cometi para não cometê-los agora, será que daria certo? Ó, quer ver uma coisa muito simples? Oi, Porque fala, fala. eu acho que não, porque os erros que a gente cometeu atrás, para agora são diferentes, porque as crianças vão evoluindo, a gente tem que ir evoluindo junto com elas, né? A gente tem que Exatamente. acompanhar o ritmo delas, senão a gente fica para trás. Então, Mas, professor, Oi. tirando uma dúvida assim, talvez eu não esteja entendendo como funciona a experiência que o senhor está comentando, porque eu digo assim, eu acredito na experiência, porque mesmo mudando, né, as nossas épocas, que nem há 30 anos atrás, eu também não tinha nem a noção de estar mexendo num computador e ter. Então, hoje eu já tenho que mexer no computador, mas é diferente quando falaram que eu tinha que mexer no computador e quando eu fui mexer no computador. Então, eu vejo assim, a experiência que eu entendo, essa experiência de eu ter o computador na mão, de eu lidar com ele e não só ouvir os outros falarem. Perfeito. Só que, por exemplo, daqui a alguns anos, não nem anos, vai, computador, se a gente falar em 6 meses, Ah, a forma como você mexe hoje vai valer de alguma coisa para como ele vai estar? não, Quem mas eu não. imaginava há um ano atrás ter aulas remotas como a gente está tendo? É, Entende? entendi. Então, quando a gente fala dessa experiência, ela vale sim, né? Ela Ah, tem a importância dela para o meu acervo de possibilidades de resolução de problemas. No entanto, esses problemas e esse acervo, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem adaptado, para que eu realmente consiga, né, utilizar essas informações, esse conhecimento adquirido a meu favor. Então, por exemplo, o conhecimento que eu desenvolvi, que eu aprendi, né, sobre a relação com as pessoas, né, e uma coisa que eu estudei muito foi a expressão corporal. Hoje, para mim, não vale absolutamente nada. Por quê? Porque quando eu estava no presencial, eu conseguia olhar para vocês e perceber em vocês, através dos sinais corporais que os alunos transmitem, né, se ele está entendendo, se ele está gostando, se a minha aula está agradável. Hoje eu não vejo vocês, eu só vejo o nome de vocês. Como que eu uso essa minha experiência a meu favor nesse momento? Não uso. Então é uma experiência que, beleza, eu tenho, mas hoje já ficou ultrapassada. Por exemplo, ó, quem é do século passado igual eu, provavelmente fez curso de datilografia. sim, Para que serve? é. Né? Não serve hoje mais. Ninguém usa máquina de escrever. Ah, mas o teclado. O teclado não é totalmente igual. Tem algumas coisas diferentes aqui, né? Dependendo do teclado que você está usando, ele é bem diferente do que era o teclado da máquina de escrever, Sim. tá? Então, tem algumas coisas que realmente mudam muito com o tempo e a gente precisa entender isso. Agora, tem uma coisa que não muda, e daí eu vou começar a compartilhar o meu slide com vocês e quero ver o que vocês vão me dizer sobre ele. Quer ver? Olha só, apareceu aí? Filosofia para crianças. Apareceu. Vocês, minhas crianças, vão entender o seguinte agora. Agora sumiu tudo, né? Sumiu. O computador está pensando. Ele pensa bastante. Olha lá. Olha só. Vamos entender o seguinte. O que é filosofia? A gente já perguntou, já falou. Para que serve? É o que a gente está conversando, né? E a filosofia na escola?
Nós, pedagogos, vocês, né, pedagogos, que eu não sou pedagogo ainda, é, como que eu trabalho filosofia na escola? Para que serve a filosofia na escola? O que vocês acham? Hoje, para vocês entenderem, é mais uma avaliação diagnóstica da opinião de vocês antes da gente entrar na matéria propriamente dita, tá? Como está lá no AVA. Hoje é um bate-papo legal pra caramba. Pelo menos eu tô achando legal. Espero que vocês gostem. E a filosofia na escola? Quem me fala sobre ela? Ih, ninguém fala nada. Professor, seria uma forma de ensinar as crianças a pensar, refletir sobre o futuro, sobre as ações dela? Olha lá, também. Mas vamos lembrar o que move o mundo mesmo? As perguntas As e as perguntas. respostas. Mais as Porque as perguntas do que as respostas geram respostas, mais né? perguntas. Ah, sim. Olhando por esse prisma, perfeito. As crianças, naturalmente, elas gostam muito de perguntar, não gostam? Sim. Gostam. Para a filosofia funcionar na escola, o que nós, professores, nós adultos, precisamos fazer então? Perguntas? Uh-uh. Lançar questionamento, né, professor? Não, Não? não. Tá, as crianças? Escutar, dar Esti- ouvidos às perguntas. E muitas vezes a gente não faz isso, né? Vocês já perceberam? Relacionamento humano é muito complicado. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você tira a chance da pessoa de expressar a sua própria opinião, achando que por você conhecer, você já sabe o que ela vai dizer. Vocês já perceberam isso em vocês? Já. Como que você percebeu, Dorothea? Ah, e às vezes eu falava alguma coisa, até hoje, né? Às vezes eu falo alguma coisa para os meninos falam assim: mãe, a senhora não parou para pensar e ver que isso aí não funciona mais dessa forma. Além disso, sabe quando a pessoa vem contar alguma coisa para você, você não deixa ela terminar e você já dá a resposta? Ah, eu também sou assim. Quem não é, Dorothea? Nós todos somos assim. Por quê? Porque a gente vive em um mundo extremamente acelerado. E é lógico que a gente tem também o pensamento acelerado para acompanhar o mundo. Então, quando a gente fala que as crianças de hoje elas são diferentes das crianças de 10, 15, 20 anos atrás, é exatamente isso. A gente fala hoje, né, que essa geração são os nativos digitais. Nós precisamos aprender a trabalhar com computador, com rede social, com site de busca e tudo mais. As crianças dessa geração, eles já nasceram nesse mundo. E eles, com certeza, não conseguem, né, enxergar o mundo sem isso, antes disso. Então, existem muitas charges, muitos memes na internet que retratam isso de uma maneira muito, muito real, muito verdadeira, e que a atual geração deu até um nome, crunge, eu acho, né? Que é aquele negócio da vergonha alheia, sabe? Tipo, eu tenho vergonha do meu pai porque meu pai é muito ultrapassado e não sei o quê. Só que, por exemplo, eu vi uma vez um meme, né? Uma charge assim, o netinho chegando pro avô e falando assim, vô, na época do senhor, como que vocês conseguiam estudar sem iPhone, sem iPad? O que vocês usavam? Aí ele falou assim: a cabeça, meu filho, a cabeça. Por quê? Porque a gente precisava pensar, a gente tinha uma realidade completamente diferente, né? Onde estava para a gente, né, a maior fonte de informações e sabedoria? Nos nossos professores. E hoje? Está na internet, né? O nosso acervo de informações
ele está a um clique de distância da gente. E aí entra uma coisa que é muito, até certo ponto, muito perigosa. Esse acesso tão rápido, tão fácil, né, às informações, pode trazer uma série de complicações, né, em relação a essas informações. Por quê? Será que todas as pessoas que buscam informação sabem filtrar essa informação? Sabem realmente buscar o que é relevante e o que não é? E as crianças? Como fica o papel do professor nisso? Como o professor pode atuar na escola de uma forma que vá contribuir, né, para o desenvolvimento integral das crianças, mas pensando nessa velocidade de transmissão de informação que a gente tem hoje? Olha quanta pergunta eu fiz. Agora eu quero ouvir vocês. E agora? End now. Até parei de compartilhar aqui para ver se alguém fala alguma coisa. Marcelo, Doroteia, Ellen? Nada? Se assustaram? Eu me assustei, professor, porque eu que teria grande dificuldade. Olha lá, hoje o professor ele trabalha como um mediador, né? Muito mais como um mediador desse conhecimento, desse acesso, do que a única fonte de informação. Com vocês nunca aconteceu, né? Mas, por exemplo, na educação física, eu já tive disciplina que eu estava dando aula e os alunos no celular. Eu nunca me incomodei, nunca levantei a voz, pedi para o aluno sair da sala, porque ele está conversando, porque ele não está prestando atenção em mim, porque ele está mexendo no celular. Eu acho que é opção dele, né? Se a pessoa vai até a faculdade e chega lá, quer ficar olhando o celular, ao invés de prestar atenção na minha aula, tudo bem. Eu estou lá para compartilhar um pouco do que eu sei. Se ele não tem interesse, se ele não quer me ouvir, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que o que estava acontecendo? Eu lembro que eu estava dando aula de atletismo e eu estava falando de técnica, de revezamento do bastão, da corrida e tal. E explicando a partir da minha experiência com treinamento de atletas de alto rendimento. E o cara no celular. Aí, num dado momento, ele falou: professor, o que o senhor está falando está certo. Eu estou pesquisando aqui e esse professor falou a mesma coisa que você. Eu falei: ainda bem que eu não menti para vocês, né? Porque imagina se eu estivesse falando alguma coisa diferente. Como ficaria, né, a minha reputação em relação a vocês? Ele falou: professor, mas você sabe o que você está falando? Eu falei: eu sei. Mas esse outro professor também sabe. E se ele trabalha numa linha diferente? E se ele trabalha numa escola, né, de formação gestual diferente da minha, que o movimento seria diferente? O que você ia falar? Como você ia me ver? Aí ele falou: nossa, professor, desculpa, eu não vou mais olhar aqui. Eu falei: não, pode olhar, eu gosto disso. Por quê? Porque quando a gente confronta, né, essas informações, que a gente tem o crescimento. Porque senão fica só o que eu vou falar, como se eu fosse o dono da verdade. E eu não sou. As opiniões são diferentes. As vivências e os conhecimentos anteriores são diferentes. Não é porque eu acho que o caminho correto é do lado direito que todo mundo tem que ir do lado direito. Tem gente que conhece o lado esquerdo e acha que é melhor. Tem gente que acha que ir pelo meio é muito melhor. Tem gente que acha que ir mais rápido traz vantagem. Outros acham que caminhar a passos curtos é melhor, é menos cansativo, dá para aproveitar a paisagem, olhar mais ao seu entorno. Quem está certo? Quem está errado? Na filosofia, não tem. Você está respondendo a sua pergunta. Você está mostrando o que você pensa, a forma como você vê e interpreta o mundo.
E nós, professores, podemos nos dar ao luxo de fazer isso hoje na sala de aula? Ou não? O que vocês acham? Ai, meu Deus, vocês estavam participando mais. Né, professor? Tô calmo. Porque depende da situação, né? De como você vai falar, de como você vai se expressar. E tentar entender o outro lado, né? Isso, exatamente. O que acontece é assim, alguns momentos a gente vai perceber o certo e o errado. Por exemplo, na prova. Ali tem certo e errado. Mas até a gente chegar no construto do conteúdo que a gente vai aplicar na prova, a gente vai ter que olhar os dois lados da moeda, as duas versões da mesma história, ou 3, ou 4, ou 5. Tudo que acontece na nossa vida vai nos trazer a experiência que a gente falou antes, né, da vivência. Vai. Quando ela vai poder ser utilizada? Quando ela vai ser aproveitada? Quando eu conseguir enxergar essa vivência de mais de uma maneira. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa ruim, muito ruim, com você, como que a gente olha para essas coisas, normalmente? Quando dá Geralmente alguma coisa errada, o que a gente faz? a gente tenta acertar ela. Ou às vezes a gente olha com raiva, a gente fala, nossa, por que aconteceu isso? Eu não merecia. Você fica meio frustrado, né? Só que eu acho que tudo que acontece de ruim é para você se tornar uma pessoa mais forte, né? Ou mais compreensiva. Se você conseguir olhar dessa forma. E Não é tudo assim? passa, né, professor? Oi? E tudo passa, né? Tanto a felicidade como a tristeza. Tudo Sim, passa. sim. Nós vivemos em ciclos, né? Como Mas fala? Não é ciclo. uma espiral, né? Não. Um espiral, pode ser um espiral, pode ser uma onda, né? Com altos e baixos. Tem Sim, várias coisas que acontecem com a gente. Ninguém é 100% feliz e ninguém é 100% triste. sim. Nós temos momentos de tristeza, momentos de felicidade, mas o que a gente pode fazer? Ou o que a gente faz normalmente? A gente valoriza mais os períodos felizes, alegres, contentes, as coisas certas, ou a gente valoriza mais o triste, os nossos erros e coisas assim? O ser humano geralmente valoriza mais as coisas tristes, o ruim da vida, né? Por que será, né? Até hoje eu acho que tem muita gente fazendo essa pergunta. Eu faço, desde que eu nasci praticamente. Desde que eu me entendo por gente. Eu, Eu escuto muito falar aí nessa questão de que a gente tinha que aprender mais a valorizar o que é. E o bom muitas vezes acontece muito mais frequentemente do que a gente pensa, né? Mas a gente foca tanto numa coisa ruim que a gente só fica ali e não sai nem do lugar. exatamente. Alguém tem ideia do porquê isso acontece? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma hipótese para isso. Não que isso seja verdade, é o que eu acho. Eu já comentei com vocês sobre aquele livro Sapiens, né? Do Yuval Noah Harari. Quer ver? Ele está aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. São dois livros. O terceiro está lá no fundo, eu não consigo pegar. Eu vou pegar os dois primeiros, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E depois, na próxima aula, eu trago o outro para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero dizer. Olha só. São dois livrinhos pequenininhos, né? Ó, bem fininhos, dois. Um deles é esse aqui, ó. Sapiens. Né? Uma breve história da humanidade. Aqui,
O Harari fala uma coisa que é muito interessante, que é sobre como o ser humano se comporta e o quanto ele é competitivo. Nós somos competitivos por natureza, né? E é lógico, quem é competitivo gosta muito de ganhar, né? Perder está fora das nossas convicções. Então, quando alguma coisa dá errado a partir do que a gente planeja, a gente se revolta. Por quê? Porque eu planejei uma coisa certa, né? Alguma coisa que ia trazer um valor muito grande para mim. No entanto, isso não deu certo. Eu errei. A culpa é minha de eu não conseguir o meu objetivo. A culpa é minha de eu não alcançar, né, aquilo que eu almejava. Será que é tão grave assim? Será que é isso mesmo? Né? O que eu fiz de certo até lá? Se eu estou fazendo uma competição e eu perdi, por exemplo, um jogo, eu não posso ficar olhando só os meus erros. Eu preciso ver onde eu acertei e levar em consideração também que tem o mérito do meu adversário, que também queria ganhar como eu. Só que lá, no início da humanidade, né, nos tempos mais remotos da humanidade, o homem, quando ele ainda era um caçador-coletor, se ele errasse a caça, ele passava fome. Então, esse sentimento ruim do erro vem dos nossos ancestrais. E são coisas que vão demorar milhões, milhares de anos para a gente entender e mudar. Né? Não existia a facilidade que a gente tem hoje de ir a um supermercado e comprar. Ele tinha que caçar, ele tinha que lutar por aquilo. E ele não podia se dar ao luxo de errar. Por isso que a gente valoriza tanto o erro. A gente se martiriza demais quando erra. Exatamente por isso. É instintivo. Está na nossa ancestralidade. Vem no nosso DNA uma coisa instintiva que a gente não consegue mudar facilmente. Eu consigo mudar sim, mas não é fácil. Aí depois vem o outro livro dele, que é esse aqui, ó, Homo Deus, que é o que o homem tem feito, né, para o futuro, querendo mudar tanto o mundo que ele meio que brinca de ser Deus. E daí depois tem um outro também, best-seller dele, que chama 21. 21 lições para o século 21. O que a gente precisa fazer? Como a gente tem que se adaptar? Como a gente vai mudar para viver essa loucura desse mundo que está hoje? É fácil? Não. É impossível? Não. O impossível demora só um pouquinho. Agora depende da gente, né? E daí entra a continuidade desse slide que eu trouxe para vocês, que é isso aqui, ó. Professor, Oi. esse escritor, ele é atual? Ou ele já é bem assim, antiguinho? É? Ó, esses livros são de 18, quer ver? Ó, o Homo Deus tá na 10ª edição, 10ª reimpressão. Ele é de 2016. Ah, é porque você falou assim, parece assunto... não, é assunto bem atual, né? Que, assim, do século XXI, aí falando de como o mundo tá, né? Sim, o assunto é muito atual e esse cara, ele é um professor de pra gente história. refletir, né? Exatamente. Ele é um doutor em história, ele é de Harvard, ele é de Israel, na verdade, né? E assim, muito inteligente. Vale muito essa leitura. E é uma leitura que você começa, você fica doidão, você fala, cara, não dá vontade de parar. De tantas edições que já teve, vale muito a pena. Professor, Acho que ele refletiu, assim, em tudo que está acontecendo no mundo, né? Aí ele escreveu tudo que ele pensa, assim, tudo que está acontecendo, para o pessoal refletir, né? E pensar para mudar seus atos, né? Isso, exatamente. As pessoas cada vez pior, né? Sim, infelizmente. Professor. Oi, fala, Zé. Deixa eu tirar uma dúvida aqui também. Que nem o senhor comentou, fez o comentário de que nós viemos trazendo isso na nossa história desde o começo.
Sim. em questão, se não caçasse, não comia. Exato. Fora isso, tem esse outro lado, eu penso comigo, querendo esclarecer. A cobrança da própria sociedade, daquela, não assim da época, até quando criou o mundo, se não fosse um bom guerreiro, se não conseguisse a caça, também era excluído daquele grupo, né? E eu vejo que isso, assim, não sei se foi a mesma coisa que o senhor comentou. Eu tenho o mesmo pensamento. Isso também a gente traz no hoje, né? Porque às vezes a gente faz algo pela cobrança do outro, né? A Sim. gente se sente, poxa vida, não deu certo. Não deu certo. Eu não, muitas vezes não me incomodo porque não deu certo, mas eu me sinto me sinto mal, me sinto cobrada por mim mesma porque eu não fiz aquilo que o outro queria que eu fizesse. Então, Exatamente. aquilo não funciona bem. E transpondo, no caso, assim, para as crianças, que é uma coisa que às vezes eu vejo, assim, eu tenho que ter essa mudança. Eu posso transferir isso para a criança, né? Ela pode estar num tempo de aprendizagem, ela pode ter o conhecimento dela, mas eu posso impor o meu inconscientemente, não é? E a gente faz isso o tempo todo, Doroteia. Ah, Esse é um grande problema que nós temos, né? E eu acho que faz parte de todos os seres humanos e nós, professores, precisamos tomar muito cuidado com isso, que é assim, o homem, ele não foi criado, né? Acredite no que você acreditar, se é Deus, uma força maior, evolução, sei lá o que é. Eu acredito que foi criado por Deus, né? Tem sim. gente que não acredita nisso, mas o homem, ele não foi criado para viver sozinho. Ele foi criado para viver em comunidade, em sociedade. E o que acontece com isso? Eu tenho a necessidade de ser aceito no meio no qual eu estou inserido. E muitas vezes a gente vê isso muito com adolescentes. Eu faço o que o meio exige para que eu seja aceito. Ah. Então, por que E isso me frustra, né, professor? vai me frustrar? Ah. Muito provavelmente. Por exemplo, eu com 15 anos de idade, não, com menos, 14 anos de idade, eu pus brinco. E por Ah. que eu pus brinco? Porque eu tinha uma namoradinha que achava bonitinho. E para agradar ela, eu pus o brinco. Briguei com meu pai queria me matar. Meu pai só conversava comigo quando eu estava sem o brinco. Eu Ah. chegava para conversar com ele, ele olhava na minha orelha assim. Se eu tivesse com um brinco, ele não falava comigo. Então eu, para entrar em casa, eu tirava o brinco. A hora que eu saía, eu punha o brinco porque a minha namorada ia ver. Ah. Terminou o namoro, terminou a onda do brinco. Não queria mais. Mas por que eu usei? Para ser aceito por ela, para agradar a ela. Entende? E Entendi. quantas crianças, vira emo, entra nas tribos, né? Skatista porque quer ser aceito pelos amigos. Bullying. Por que ele acontece na escola? Porque a criança é diferente das outras turminhas, aí o grupinho começa a fazer bullying com aquela criança. Aí para ela ser aceita, eu acho que ela tenta entrar ou tenta ser igual aquelas pessoas, né, que pratica Sim, bullying. E atualmente, às vezes, a criança que sofre bullying, ela também vira um praticante de bullying com outras crianças, porque ela quer se sentir melhor, né. isso é o que mais acontece. E por quê? Exatamente por esse fator competitivo de sobrevivência que a gente tem. Então, por exemplo, se alguém vem e me faz uma provocação comigo e eu não consigo me, entre aspas, defender dessa provocação, eu transformo essa mesma coisa que está acontecendo comigo em uma arma contra alguém mais fraco. E sempre isso vai virar uma bola de neve. Pior, né? E sempre vamos ficar frustrados, né, professor? Por isso, talvez não. Por isso eu acredito que a gente sempre cultive mais a tristeza, porque não só pela gente, mas como se diz assim, todos aqueles que vivem ao nosso redor influenciam nisso, né? Exatamente. Eu contei para vocês a história do meu nome, né? Ó, eu lembro que o senhor tinha contado, mas eu não lembro falar, desculpa, como Por que foi? exemplo,
eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem que valorizar, né? A gente só pode ser atingido pelo que a gente valoriza, Hum, né? Então, por exemplo, quando falam do bullying, eu sei que hoje as crianças não suportam, né, a internet, né, o cyberbullying, ele é muito forte, a forma como ele se alastra e a estruturação diferenciada das famílias, o trabalho de valores, tudo isso influencia para que o bullying seja uma coisa assim, realmente devastadora para as crianças. Mas eu acho que se a gente ensina, transmite os valores de forma eficiente, né, eficaz para as crianças, elas vão aprender a trabalhar com o bullying, né, com essas provocações, muito mais. Eu sofri bullying muito tempo. Eu uso óculos desde 8 anos de idade. Né? Na verdade, não. Eu teria que ter usado óculos desde os 8 anos de idade. Eu não usava por quê? Porque quando eu cheguei de óculos a primeira vez na escola, eu virei o quê? 4 olhos. Ei, 4 zóio, não sei o quê, tá, tá, tá. E eu fiquei com vergonha, parei de usar. Minha gaveta enxergava bem que era uma beleza. Eu não. Aí, como se não fosse suficiente, né? Meu nome é Luiz Gonzaga. hum. Como que eu era conhecido na escola? O rei do Baião. Me Lembrei. provocavam, me chamavam de rei do Baião, o que que eu fazia? Brigava. Saía no braço com todo mundo. Então era toda semana eu na diretoria, e assina advertência, vai pro livro preto, e chama meu pai e tal. Até que um dia minha mãe falou que eu estava pronto para entender e mostrou uma carta que eu recebi 3 dias depois que eu nasci. Eu sou Luiz Gonzaga Veneziane Sobrinho. Eu tenho o nome de um tio, né, irmão do meu pai, que era falecido na época, já era falecido na época. E a filha dele, a Elide, escreveu para mim uma carta falando da beleza e da responsabilidade que eu tinha ao carregar esse nome. E na carta ela me chama de Luizinho. Olha que coisa linda. Luizinho. A partir daquele dia eu me apaixonei pelo meu nome. E podiam me chamar de Rei do Baião, fazer a piada que fosse, porque eu comecei a entender a importância que o meu nome tinha. Então aquela carta foi um alicerce, foi uma base para que eu conseguisse suportar e entender que aquelas provocações não faziam sentido nenhum para mim. Tinha um valor muito maior no meu nome que aquelas pessoas que me provocavam, que me chamavam de Rei do Baião, não sabiam. E que eu tinha consciência que o Luiz Gonzaga, o sanfoneiro, o Rei do Baião, era uma pessoa diferente da que eu sou e que ele não carregava no nome dele a mesma responsabilidade que eu carrego no meu. Pronto. Acabou a história do bullying para mim. Por quê? Porque eu fui instruído. A minha mãe teve uma inspiração, um insight muito grande ao me mostrar aquela carta naquele momento de fragilidade. Porque aquela carta me deu força para seguir. Então, a gente sabe que nós temos muita coisa para descobrir. E existem uma infinidade de coisas que nós não entendemos e muito provavelmente vai passar a vida toda e a gente não vai entender. Só que as informações estão disponíveis muito rapidamente. Só que tem uma coisa, ó, informação não é conhecimento. Vocês concordam? Eu concordo, porque às vezes você tem tanta informação, mas você não tem aquele conhecimento adquirido. Ou às vezes, assim, você adquire aquela informação, mas você não absorve o conhecimento. Só passa assim por você e depois você nem lembra mais ou você esquece depois. Isso. Marcelo, e fala uma coisa para mim. O que que é conhecimento para você? É você adquirir algo assim que você vai levar para a vida toda, que é seu, entendeu? É uma coisa que você cria
um significado para ele, Uhum. né? Para que a gente transforme a informação em conhecimento, existe um processo que precisa mexer com as minhas emoções. Ele precisa ter um significado para mim. Eu, usando ou não o meu conhecimento anterior, as coisas que eu já sei, ressignificando aquilo que eu estou aprendendo, né? Acumulando. E uma coisa eu vou falar para vocês, né? Que às vezes as pessoas não conseguem entender. Vocês têm ideia do quão é limitado a nossa memória, o nosso conhecimento? Ou ela não é limitada? Ou a gente não sabe? Eu não sei. Eu também não. Nem a neurociência sabe. Se a nossa memória tem limite, se ela pode ser apagada ou não, que ela não pode ser apagada, a gente sabe. A gente acaba assim, tudo que foi significativo para a nossa aprendizagem, tudo que a gente aprendeu, que mexeu com as emoções e está na nossa memória de longa duração, dificilmente vai sair de lá. Professor, mas por que a gente esquece as coisas então? Ah, vou falar para vocês, porque você não aciona o gatilho correto de busca dessa informação. Toda informação, tudo que a gente aprende, tudo que criou significado para a gente, fica na nossa memória. O problema é que às vezes a gente não sabe como ir buscar isso. Por Aí isso eu... que fala. Por isso que às vezes, assim, depois de muito, muito tempo, às vezes a gente está em, como diz, num bate-papo mais tranquilo, como hoje, a gente relembra, vai relembrando coisas, você vai juntando, como diz uma coisa e essa, nossa, eu sabia, agora que eu entendi. Que eu lembrei, exato. Por quê? Porque tá lá na nossa memória. Tá guardadinho lá. O problema é que a gente não lembrava qual era esse gatilho para acionar a memória. Então, por exemplo, as pessoas que têm boa memória, que conseguem lembrar muito bem das coisas, o que que elas fazem? Elas fazem associações de conhecimento. É como se você dividisse, sabe, um computador, um HD do computador, a memória do computador? Ah, Quando você faz um arquivo, você não põe um nome no arquivo para você localizar ele? sim. Se você procurar com um nome diferente, você vai conseguir localizar? Não. É a mesma coisa na nossa memória. É como se você guardasse várias informações em lugares diferentes, em caixinhas, em estantes, em armários, em gavetas diferentes. E se você não tiver o gatilho, né, o nome, a forma certinha de acionar aquele pedacinho da sua memória, você vai ficar rodando que nem uma barata tonta até achar. Só que como a gente não sabe qual é essa capacidade, imagina por quantos caminhos a gente tem que percorrer até encontrar. E na hora que você está relax, você fala, nossa, peraí, eu ouvi isso, mas lembrei daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo. Olha, eu já sabia. E por que eu não usei antes? Por É. que eu esqueci? Entende? Então, essa ideia da comunicação efetiva, essa ideia da significação e da ressignificação da informação é o que vai fazer com que essa informação seja transformada em um novo conhecimento. E como que a gente faz isso com as crianças? A gente precisa abordar com elas a necessidade de conhecer e entender o mundo. Qual o mundo, professor? O dela, primeiro. Depois o que está em volta dela. Depois o mundo inteiro. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu lembro uma vez
Não sei se eu já falei isso para vocês, porque eu acho que eu tô ficando meio velho com Alzheimer. E são tantas turmas, né, que a gente fala as coisas e acaba depois confundindo. Tinha uma loja no Center Valley, logo que inaugurou, que chamava X-Ray, uma loja de roupa chique demais. E eu vi um moletom uma vez lá que tinha uma frase que eu fiquei doido para comprar aquilo lá, eu nunca consegui, mas a frase eu lembro até hoje. Estava escrito assim, ó: tudo que parte de mim faz parte de mim. O que isso quer dizer? De novo a frase: tudo que parte de mim faz parte de mim. Eu acho que tudo que você faz, o que você vivencia, né, no dia a dia, faz parte do seu dia, faz parte de você. Os seus atos, né. Exatamente. Então, tudo que eu faço para você, Marcelo, tudo que eu faço para a Doroteia, para os meus alunos, para a minha família, para as pessoas com as quais eu encontro na rua, fazem parte do meu ser, da minha personalidade, do meu caráter. Eu não me permito, por exemplo, sair xingando e brigando com as pessoas no trânsito. Por mais que ela tenha me dado uma fechada, buzinou para mim, me xingou porque eu estou andando devagar, eu não me permito revidar essa pessoa. Por quê? Porque não sou eu, né? Eu atualmente estou evitando o carro. Então eu estou andando muito de bicicleta. A não ser na sexta-feira, que eu tenho 20 minutos para sair lá do Jardim Colinas e voltar aqui para o Telespark, que é onde eu moro, né? Aí eu tenho que ir de carro. Do contrário, eu só ando de bicicleta. E, por exemplo, quando eu saio aqui, eu pego a Via Norte, subo e passo atrás da Igreja Matriz, ali do lado da rodoviária, do Terminal Central, sempre tem um monte de moradores de rua sentados num banco ali. Todos os dias eu passo ali. E aí, rapaziada, bom dia, como é que tá? Aí todo mundo, e aí? Viraram meus amigos de infância já. Porque eu vejo tanta gente passando por ali e não olham aquelas pessoas. E não veem aquelas pessoas como se elas fossem invisíveis. E elas não são. O que que custa a mim falar um oi, um bom dia? De repente, esse bom dia é o único que eles vão receber durante todo o dia. Não faz diferença. E todas as vezes que eles me cumprimentam, para mim é muito legal. É um acalanto para o meu dia. Ver todo mundo respondendo, feliz. E eu nunca tive ninguém lá que me xingou, por exemplo, que deixou de responder. Parece até que eles esperam, sabe? Tem vezes que eu estou chegando com a bicicleta, eles me veem, eles me cumprimentam antes de eu falar com eles. Por quê? Porque eu sou o amigo da bicicleta que passo todo dia e cumprimento. Tinha uma outra família que ficava num prédio abandonado um pouco mais para frente. Esse prédio foi interditado hoje. Era o pai e 3 crianças. O menininho mais novinho tinha 4 ou 5 anos. Quando eu passava, ele fazia sinal de continência e fazia assim: bom dia, capitão. Eu falava: bom dia, meu capitão. E ia embora. Era o único contato que eu tinha com eles. Aí um dia eu parei e perguntei pro pai. Ia ser Páscoa, sei lá o que que era. Eu perguntei se eu podia levar chocolate para ele, se ele não ficava incomodado, porque às vezes as pessoas não gostam, né? De eu dar as coisas para as crianças, porque ele não me conhecia, nunca tinha falado comigo. Ele falou: não, se o senhor puder fazer isso, eu agradeço. Aí eu fui, o que que eu fiz? Eu comprei uma caixinha de bis para cada um, comprei bolacha recheada de 3 sabores, mas os sabores 3 para cada um, sabores iguais, para não ter briga. Então, tudo que eu dei para um, eu dei para as outras duas. Dei para o menino, eu dei para as 2 meninas. Igualzinho. Você precisa ver a felicidade daquelas crianças. Por quê? Porque eu acredito que muita gente que passa por ali, era um lugar movimentado, nem olhava para eles. Nem brincava, nem cumprimentava, nem falava, nem nada. E o que que custa? Não custa, sabe? Então, fazer isso para as pessoas, né? Esse carinho, esse mimo,
Eu particularmente, eu sou muito assim, eu gosto de fazer, né? Eu vejo criança, eu vou mexer, eu vou brincar, né? Porque eu sou apaixonado por criança. E isso faz parte de mim. Isso, quando parte de mim para a criança, né? Parte para a criança. A minha esposa sempre fala, você não pode ficar mexendo com criança assim. De repente o pai e a mãe estão juntos, o marido vai achar ruim, achando que você está querendo se aproximar da mulher, vai dar briga. Eu falo assim, ó, se o cara olhar, ele vai ver que eu estou mexendo com a criança, não estou mexendo com a mulher dele. Ah, pro inferno, né? E eu tento muitas vezes me segurar para não fazer isso. Porque ela tem razão, as pessoas, eu não sei como as pessoas vão me interpretar, mas é natural. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Então olha lá, o bebê, a partir do momento que ele desenvolve esse aparato sensorial, né, ele começa essa busca por todas as respostas, né, das perguntas que ele tem. E a partir daí ele começa a manipular objetos e ver a necessidade de se comunicar e de expressar. E essa demonstração também é a necessidade de conhecer e explicar tudo. Porque a gente é uma busca que a gente tem, né? De conhecer, de explicar, de explorar o mundo, né? O que está à nossa volta, buscando essas respostas. Tá bom, professor, e daí? E as perguntas que a gente não encontra a resposta? O que a gente faz? Continua buscando. Busca de outro jeito. Einstein já falava, né? Idiotice, né? Mediocridade é fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Se é do mesmo jeito, o resultado vai ser do mesmo jeito, vai ser o mesmo. Invente, tente, faça a sua vida diferente. Se dê a oportunidade de ressignificar o que você sabe, o que você conhece. Isso faz você crescer, evoluir. Mas se eu fizer errado, que bom que você errou. Você é humano, né? Ressignifica até isso. O valor que você dá ao seu erro. Começa a observar o que você acerta. De repente, isso vai te dar muito mais motivação para seguir do que qualquer outra coisa. E é Então, interessante, né, professor? Agora eu estava lembrando que eu estava fazendo um curso livre sobre leitura, leituras para bebê. E assim, perceber, entender que a criança, que o primeiro livro da criança seja o rosto da mãe dela ou do cuidador dela, é uma coisa assim tão, no fundo, falar sinceramente, tão difícil para mim entender, para mim me, como o termo usaria, para me entender, para me sentir assim, né? Mas ouvindo um profissional falar, indicando a forma que o bebê vai tocando, vai conhecendo, descobrindo, porque fica tão automático para a gente, né? No caso, para mim. Há 50, como diz outro, há 30 anos atrás, a criança mexia, às vezes batia a mão no rosto da gente, já ficava brava, já dava um tapa na mão dele, porque não foi mal educado. É uma descoberta ao mesmo tempo muito bacana, mas às vezes também assim é difícil de assimilar isso. sim, por quê? Porque demanda uma transformação, uma ressignificação do que a gente viveu. Entende? Por exemplo, quando a criança bate no seu rosto, um bebê bate no seu rosto, a gente acha que ela é mal educada, por quê? Qual é o parâmetro que a gente tem? O nosso. Se eu bater no seu rosto, eu estou sendo agressivo, mal educado, violento. Mas a criança, que ainda não tem esse discernimento de valores, na verdade ela está explorando o mundo. Ela quer ver se o rosto dela é igual ao seu. Eu já Como pensei. você reage. No momento eu pensei assim, se eu não cortar o mal pela raiz, vai ser uma criança mais educada. E pá na mão dele. Sim. E esse é o grande problema. Você sabia que... Você sabe quem são os maiores vilões do processo criativo infantil?
Não. Os professores. Sabe por quê? Porque quando a criança faz um desenho maravilhoso na escola, o professor fala o quê para ela? Não é assim que desenha. Por que que não é assim? É a forma como ela vê. É o que ela está criando. Por que que a minha criação tem que ser igual à sua? É. Essas podas de criatividade que a gente faz é um crime com as crianças, para esse desenvolvimento criativo das crianças. Porque, por exemplo, como que você desenha o sol, Doroteia? Eu faço uma bolinha, um monte de risquinhos dos lados e ponho um olhinho com a boquinha. E como que você aprendeu isso? Não me lembro. Mas você já viu algum sol assim? Não, agora eu sei que não tem. Quando você era criança, você olhava para o sol para saber como que ele era? Quando te Não, pediram para desenhar? não me lembro. Ou será que você viu um desenho desse jeito e ficou assim? Ou será que alguém mostrou isso para você? Assim. Quando a gente vai ensinar, o ideal é que a gente ensine em 3D, em 3 dimensões. Como que eu ensino? O professor que trabalha comigo na escola, ele fala que eu sou maluco. Às vezes a gente chega lá, tem uma aula 2 horas da tarde, e ele fala assim, nossa, tá muito sol, né? Vamos ficar ali que é sombra? Eu falei, não, vamos pôr a criançada no sol para correr. Por quê? Você é louco? Eu falei, não, elas têm que saber como é o sol. O sol é quente? Por que que o sol é quente? Será que ele é quente mesmo? Põe ela lá para sentir nas 3 dimensões. Ela vai ouvir, ela vai ver e ela sente na pele. Aí, às vezes, fala assim, tio, por que que tá tão quente? Eu falo, olha lá pro sol para você ver. Aí ela fala, ai, arde o olho. Eu falei, é porque ela é uma bolona gigante de fogo que manda o calor para todo o universo e que faz a gente se manter vivo porque ele nos aquece. Então não reclamo do sol, não. Ele é bom, faz bem para a gente. Estar exposto ao sol em períodos adequados, né, ajudam a produzir a vitamina D. Que a vitamina D, por mais que as pessoas falem assim, a gente tem que consumir vitamina D, ela é produzida no nosso corpo. Quando eu como algum alimento que tem beta-caroteno, cenoura, por exemplo, depois, quando eu fico exposto ao sol, esse beta-caroteno é transformado em vitamina D. Aí eu não preciso comprar remédio. Mas se eu não estiver exposto ao sol, eu vou precisar tomar remédio. Então, entender esses processos é muito importante. Por quê? Porque também faz parte da nossa vivência, da nossa saúde, do nosso desenvolvimento. Então, quando a gente fala, né, quando a gente terminar a nossa disciplina, né, no final do semestre, o que que eu espero de vocês? Que vocês tenham esse conhecimento teórico básico sobre o pensamento filosófico, sobre como vamos propor para as crianças o desenvolvimento desse pensamento, da busca, né, pelas respostas, como elas vão fazer as perguntas, como ela vai discutir, debater, conversar, entender e respeitar a opinião alheia. E vai também se colocar de forma respeitosa para que as opiniões alheias também compreendam, entendam e respeitem a opinião dela. Nossa, filosofei, né? Um monstro de filosofia. Assustou. Agora, o que que acontece? Então, ó, daí surge mais um questionamento. O que move o mundo? A gente já falou que são as perguntas, né? É o desejo, né? A necessidade de conhecer o mundo que nos cerca, as pessoas que fazem parte do nosso convívio e dos que não também, e das pessoas que não o fazem também. Por quê? Porque quanto mais eu amplio o meu círculo de amizades, de contato,
de conhecimento, melhor. Só que, quando eu faço essa ampliação, eu preciso estar e me fazer presente. Porque é fácil ter 5.000 amigos nas redes sociais. Simples. Mas desses 5.000, quantos você conhece realmente? Com quem você tem contato? Com quem você está ali? Hoje, mais difícil pelo distanciamento social, né? As possibilidades dessas reuniões e desses encontros virtuais amenizaram a situação. Mas a gente ainda sente falta do aconchego, do abraço, do carinho, da conversa, do olho no olho, porque faz parte da vida do ser humano. E como o senhor fez a colocação, né? A partir do momento que a gente faz uma leitura, como se diz, do gesto, do olhar da pessoa, a gente se sente até mais seguro para ter novos conhecimentos mesmo. Que eu lembro quando eu estava com o pessoal dentro de sala de aula, um conversando com o outro, só na escuta, eu já conseguia ter uma facilidade para pegar. E aí hoje eu estou sofrendo um pouquinho. Sim. Por quê? Porque a gente perde a prática. A gente perde a sensibilidade do olhar. Na escola, a gente já voltou com 100% das crianças. Ai, que bom. Mais ou menos. Por quê? Porque nem todas as crianças estavam preparadas. Ah, Muitas estão arredias ao contato, à aproximação, à conversa. Elas estão muito agitadas. mas Entende? também bem por causa dos pais, né, professor? Porque aí a Dos gente olha pais, assim. não, mas de toda a situação, não é só os pais. Elas é, estarem isoladas, elas ficarem longe de outras crianças por muito tempo, ah, foi um prejuízo muito grande nesse convívio. E também elas estar fora da escola por muito tempo também, né? Sim, Porque muitos ficam em casa estudando online, mas as crianças não têm paciência de ficar sentado ou de você ficar tem, prestando Marcelo. atenção. Ah, eu tenho mais ou menos, mas as crianças nem tanto. Você Aí, tem? tipo, muitas Te invejo, cara, porque eu não tenho. também não, sou pior que criança. Se der para desligar, a cada 5 minutinhos eu dou uma voltinha. as crianças desligam, vai passear, vai fazer alguma coisa, ou às vezes deixa ligado, faz alguma coisa assim. Aí elas não têm aquela de ver se os pais não estão ali sentados, porque muitas Sim. vezes os pais também não têm tempo, né, de estar acompanhando a criança. Aí Mas então, tipo, aí a criança perde, né? E por que ela Aí perde, para agora Marcelo? o professor voltar a trabalhar isso, aí é meio complicado os professores, né? E por Agora que tem ela criança perde? que acho por causa da ausência, né, o convívio, assim, porque dentro da escola elas vão para a escola, elas sentam na cadeira, elas prestam atenção, o professor está ali. Aí em casa eu acho que não tem isso, os pais vão fazer as coisas ali, deixa o filhinho ali, ou então muitas vezes tem pais que acompanham, né, os Sim. filhos, tudo, mas muitos não acompanham. Aí Ó, então ela vai voltar assim, ela tá meio assim dispersa, ela não tá, muitas vezes nem porque já perdeu aquilo, aí tem que trabalhar de novo aquilo com eles. isso. O que acontece é exatamente isso, né? A criança precisa do movimento, da socialização, de estar com os outros para aprender melhor e de forma integral. A gente está virtualmente, mas não é a mesma vivência que ela tinha. Então, essa Não é a mesma adaptação coisa. é muito complicada. Nós, adultos, já conseguimos suportar isso melhor, mas a gente sabe que a eficiência não é 100% igual. Então, a gente precisa Não é mesmo, entender. porque na sala de aula é bem melhor, Sim, assim, né. Fora que às conviver. vezes também não tem como diz o outro, a aula não tem significado nenhum, né? Porque às vezes o professor, bom, no caso do já adulto, no meu caso, vou falar de mim. Sim, O professor passa lá um monte de slide, lê, como diz o outro, explica, eu fico mais que perdida e fico, meu Deus, mas eu tô perdendo o quê? Então, sim. assim, que nem agora, a gente está conversando e é uma aula que me interessa. Nossa, que bom, fico feliz. Porque é para mim me conhecer. Então eu fico curiosa e não estou querendo sair, mas dependendo da aula, eu vou até dar uma voltinha. Sacanagem. Eu nem desliguei meu microfone, porque
na realidade, eu me sinto uma criança, em descoberta, por causa de muito tempo fora da escola, tudo. Então, eu estou me descobrindo. Que legal. Então, Né? isso é Então, muito importante. isso tudo, reconhecer o mundo, entender o que é a filosofia, tudo, para mim, está me interessando bastante para me crescer como ser humano. Exato. E é aquele negócio. O que acontece é assim, esse movimento, né, entre aspas, que está acontecendo com você, né, lá no seu íntimo, de ir buscar, né, as respostas, estar cheio de porquês, de explorar o mundo, de estar interessada a isso, é exatamente o que acontece com as crianças, né? Porque elas precisam ter essa vivência, essa socialização, elas precisam ter a oportunidade de explorar. E nós, professores, que vamos criar, né, um ambiente seguro, como dizia Maria Montessori, um ambiente preparado para essa exploração, para que essa exploração seja efetiva e seja significativa para a criança. Nós preparamos esse local, esse espaço, essa oportunidade. Nós oportunizamos para a criança essa exploração real, real, mesmo que de forma virtual. Olha só como que é. Porque uma coisa eu falo para vocês, ó, essa ideia do virtual, ela mudou muita coisa. Então, por exemplo, lá na escola que eu trabalho, as reuniões agora, as reuniões pedagógicas, elas vão ter 2 ou 3, tem todos os meses. Só 2 ou 3 vão ser presenciais. As outras, todas virtuais. E por quê? Pela facilidade e pela comodidade que se cria nessa situação. Então, por exemplo, eu moro longe da escola. Se eu tivesse que sair uma quarta-feira, por exemplo, né, que normalmente eles fazem, eu não sei porque eles invocam quarta-feira à noite para fazer reunião, como se ninguém fizesse nada quarta-feira. Mas assim, eles falam, ó, quarta-feira à noite é reunião. Pô, eu estou em casa, quarta-feira à noite é o único dia, por exemplo, que eu não dou aula. Eu acabei de chegar, eu vou voltar para a escola, para a reunião? Não vou. Se eles fizerem virtual, beleza, está aqui, eu assisto, eu participo. Porque eu já estou no meu conforto, eu já estou no único dia que eu posso estar na minha casa, perto da minha família. Eu já vou ter que trabalhar por quê? Que eu vou sair de novo e ir para lá. Né? Isso sem contar na agilidade e na facilidade que é fazer um trabalho desse. Então, a gente precisa ponderar algumas coisas em relação ao virtual. Ele não é de todo perfeito e ele não é de todo ruim. Sim. Existe um equilíbrio, existe uma adaptação, existe um pensamento crítico que deve ser desenvolvido para algumas perguntas sobre esse aprendizado remoto, virtual ou híbrido, né? Por quê? Porque a dedicação, ela é igual a que você tem que ter na sala de aula ou até maior. Porque quando você se desloca para a sala de... Eu acho que maior. Porque quando você se desloca para a sala de aula, você vai com um objetivo. Então, sair desse objetivo é mais difícil. E aqui? Todo e qualquer movimento, toda e qualquer ação pode te distrair. Pode te tirar do foco. E você acaba perdendo o fio da meada. Aí, olha só. A criança, ela tem grande possibilidade de problematizar as questões todas, né? De uma maneira, né? A partir de uma metodologia organizada, em torno de procedimentos que permitem às crianças e os adultos desenvolverem as habilidades cognitivas. Nossa, professor, você leu o slide, que inferno, o que isso quer dizer? Vamos lá. A partir do momento que eu vou problematizar as questões, eu vou procurar um foco, né, daquela questão, o assunto foco daquela questão, eu consigo organizar um procedimento
para que a criança, que o adolescente, que o adulto, que o idoso entenda a mensagem que eu quero transmitir. Então, quando a gente fala dessa transmissão de conhecimento, uma coisa que a gente precisa pensar, uma coisa que a gente tem que entender, explicar é deixar mais fácil, tornar mais simples. Se a minha explicação está deixando a ideia do procedimento ainda mais difícil, ainda mais complexo, tem erro nesse procedimento, nessa metodologia de explicar que eu estou usando. Preciso repensar. E é a partir do momento que eu entro nesse processo do repensar, eu estou fazendo filosofia. Eu estou criando conhecimento. Eu estou evoluindo a partir de onde eu estava. Tá bom, professor. E com a criança? Onde ela está? Será que ela vai ter o discernimento para isso? Depende de quem? Ó, de você. Por quê? Você que cria a metodologia. Então, por exemplo, o que é legal para se trabalhar com criança? Ludicidade. Perfeito. Mas o que é lúdico? Outra filosofia. É uma pergunta, hein? O que é o lúdico? O lúdico é uma forma de você aprender brincando para a criança, assim, porque ela brinca, ao mesmo tempo ela aprende. Tá. Isso é um dos caminhos do lúdico. O lúdico é aquilo que cria para você significado. Aquilo que atende à sua necessidade de busca de prazer, de saciedade. Algumas pessoas entendem o lúdico como uma boa leitura. Algumas pessoas entendem o lúdico como passeio de bicicleta. Outras como cozinhar, outras assistir um filme, dormir. Não existe uma definição, sabe, Marcelo? Assim, lúdico é quando brinca. Não, brincar é lúdico. É. Será que é para todos? E as pessoas que não gostam de brincar? E as pessoas que não sabem identificar e ressignificar o brincar? Se ela for obrigada a brincar, deixou de ser lúdico. Entende? O lúdico você faz por prazer, né? Exatamente. É a busca do prazer. De saciar a sua ânsia, né? A sua necessidade de prazer, de satisfação, de Entendi. significação ou ressignificação. É claro que brincar é muito lúdico. Brincar me permite ressignificar o que eu estou fazendo. De criar, por exemplo, um mundo paralelo, vamos dizer assim. Um mundo É ideal. porque para a criança, assim, na brincadeira, ela se inventa, né? Aí ela imagina, assim, o mundo dos adultos. Aí para ela começa a repetir nas brincadeiras o que ela vê no dia a dia, né? Isso. E por que será que quando a gente vira adulto, a gente para de fazer isso, Marcelo? É porque a, a gente vai perdendo a graça, né? E muita gente perde o ânimo, aí fica meio ranzinza, fica meio assim. É porque você falou assim, tem a leitura, o lúdico, andar de bicicleta, praticar atividades físicas, ler um livro, ou assistir TV, alguma coisa assim. Mas tem adultos que nem gostam de fazer isso. É porque o Tem pessoal fala adultos, né? assim: você não tem idade para isso. Você não tem idade para isso também. E existe idade? Eu acho que não. Eu acredito que não. Mas é o que a gente escuta.
Exato. Ó, vamos pensar no seguinte. Cara, eu vou parar de compartilhar aqui para fazer uma brincadeirinha com vocês rapidinho. Ah, Você brinca normalmente, Marcelo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos. Mais para menos. Por quê, Marcelo? É ruim brincar? É chato? Não é legal? É legal. E por que você não faz um negócio que é legal, então? Ah, eu não sei. Às vezes vergonha do pessoal, às vezes medo, sei lá. Lembra da valorização do erro? Olha aí. Doer. Por medo de ter vergonha de como as pessoas vão entender, vão olhar, vão falar, eu deixo de brincar. Isso É. não é bom. Desculpa. E você, Doroteia, brinca bastante? quando estou só, sim. Por quê? Brincar sozinho é mais legal do que brincar com os outros? É a mesma coisa que o Marcelo falou, a mesma colocação que ele fez. Às vezes a gente fica assim, eu fico com vergonha, porque às vezes a gente nota assim, eu já notei às vezes falando assim, nossa, mas a pessoa não tem, se mancou? Será que ela não vê Não que isso tem. não funciona? Quando critica uma coisa dessa, não tem mesmo, né? Não é que você que tá brincando que não tem esse mancol. Não tem quem critica. Que tá morrendo de inveja porque não tem coragem de brincar igual você. É que nem o dia que eu fui fazer, eu falei assim, resolvi fazer faculdade, vou fazer matrícula. Sim. Aí a gente estava lá esperando para ser chamado, tinha uma mocinha falando com a outra amiga, assim, que ela estava saindo da faculdade de Jacareí, porque na sala dela só tinha velharada. Menina, eu escutei Que aquilo, eu absurdo, falei né? assim, hã? Que absurdo esse povo. Na hora eu falei que assim, nossa, mas como que eu vou ser recebida pelos colegas, né? Eu fiquei assim, eu falei, ó, mas não quero nem saber. Eu vou fazer. Depois, se eu não conseguir, eu não vou mais. Acabou. Tô lá. Graças a Deus foi bem acolhida pelas minhas colegas, né? Aí, ó, Mas que assim, maravilha. na hora que eu ouvi isso, eu levei um baque que eu fiquei em dúvida. Peraí, deixa eu só ligar a fonte aqui, senão vai acabar a bateria. Olha lá. Então vamos fazer o seguinte: vocês têm a possibilidade de ligar a câmera para a gente fazer uma brincadeira? Tenho sim. Então, por favor. Vou só achar o meu aqui. Nós vamos nos conhecer. Oi? É, toque. Cadê vocês? Aí, apareceu. Maravilha. Olha só. Ah, Então a gente vai fazer uma brincadeira que é uma musiquinha que eu faço com as crianças. É um trabalho de coordenação. É muito fácil. Vocês vão ah, fazer assim, ó. Fecha a mão como se fosse fazer um beijinho e a outra também. ah. Sabe aquela musiquinha que é de bater palmas, aquela assim, ó. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. É só isso, a música inteira. Ah. Tudo bem? Então, peraí. Vamos tentar. Solta a mão, solta a mão, solta a mão. Vamos aprender a música primeiro. A música é assim, ó. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. Acabou. Aí ela começa de novo. Pá. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. Tudo bem? A Vamos gente tentar. vai fazer assim, ó. Trabalho de coordenação. Imagina que vai dar um beijinho às duas mãos. Hum. E ela começa assim, ó. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. Parou. Bora. Cada vez que a gente começar, vai fazer um pouquinho mais rápido. Pouquinho, Doroteia. Professor, Pouquinho. tudo. Porque o pessoal tem mania de querer acelerar e achar que é o Ayrton Senna. E vai embora atropelando todo mundo. Devagar. Muita hora nessa calma. Tudo bem? Tá De bom. novo, ó. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. Coordenação cerebral. Parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará, parará, para ti parará, para ti parará, para ti parará. Ó, fácil, não é fácil? Não é fácil, É só treinar. Então, ó, olha que legal.
A gente fez uma brincadeira com as mãos, super infantil, super tranquilo. O quanto você sorriu? Você já tinha rido hoje? Quanto foi legal esse sorriso? Ele trouxe para você algum sentimento bom? Alguma recordação? Ou tipo assim, nossa, por que eu não rio tanto? Por que eu não brinco mais? Por que eu não me permito fazer isso mais vezes? E a gente não se permite, né? Não. A gente nasce, a gente brinca, a gente cresce, fica bobo e para de brincar. Então, Marcelão, tem que brincar mais, chegadão. E ó, Uhum. lá na educação física, eu falo para os alunos assim sempre: quem dá bola para a torcida não marca gol. Entendeu? Ninguém vai fazer por você. Ninguém paga suas contas. Ah, vão falar de mim, vão rir de mim. E daí? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu quero ser lembrado, Verdade. né? Então, é claro que isso é altamente particular. Eu brinco o dia todo, todos os dias, o tempo inteiro. Trabalho com crianças, né? Eu trabalho com todas as faixas etárias. Eu começo com crianças de 2 anos na escola e vou até as minhas crianças de 97 no asilo que eu dou aula para elas. Que bacana, Eu professor. passo por todas as faixas e eu brinco com todo mundo. É claro que o brincar nesse meio ele está ressignificado para cada idade, adaptado para cada situação. Mas essa brincadeira do parar de parar, eu faço com as minhas idosas para elas melhorarem a coordenação motora. Com as minhas crianças, eu faço com o mesmo objetivo. Mas o objetivo da coordenação motora para a criança é para melhorar a escrita. Parte da coordenação motora fina. Para as minhas idosas, é para manutenção de movimentos de atividade de vida diária, como ter que escovar o dente, pentear o cabelo, simplesmente ter a mobilidade para se alimentar. Então, Será que é uma coordenação cerebral aqui muito grande, né? A gente um para, trabalho vai, neuromotor volta. gigantesco. Eu fiquei aqui perdida. Aí, o que ajuda isso? A evitar o Alzheimer. Ó, Nossa, olha. Não, é entendeu? legal. Você aprendeu mesmo. Então, e outra, você pode pôr outros movimentos, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. Parará, para-te, parará, para-te, parará, para-te, parará. Agora assim, ó. Parará, para-te, parará, para-te, parará, para-te, parará. Agora é o seguinte, quando eu apontar, Ah, é para outra mão. Essa tem que estar fechada. Então, olha lá. esqueci. Parará, para-te. Olha lá, errei, né? Então, eu vou mudando para pôr o meu cérebro para pensar. E muito. Eu tenho que coordenar o meu movimento com o que eu penso, com o que eu estou falando dentro do ritmo. Então, tudo isso é trabalho de desenvolvimento. Aí, tem um negócio aqui, que é o próximo slide. Espera aí, eu não vou nem projetar ele para vocês, eu só quero ver uma coisa. Aqui. É isso mesmo. Vou projetar assim porque ele é importante. Espera aí. Olha só. Então, o que eu tenho que ensinar para as crianças quando eu falo de filosofia? Valores. O que são valores? Quem sabe me dizer? Seria o que é certo, o que é errado? Isso é uma questão Ou de valores. Perfeito, né? E como eles são ensinados? através de brincadeira, de conversa, né? De gesto, igual fez um monte de gesto aí. Tá. Normalmente os valores vêm de casa, você concorda? Eu concordo. A gente tem na educação, né, na nossa educação familiar, uma série de valores. Então, por exemplo,
tem gente que a cultura, né, familiar já traz alguns valores. Eu, enquanto professor, eu posso ir contra essa cultura familiar? Não. Não. Não devo. Mas eu posso, né, ensinar valores humanos de conceituação, vamos dizer assim, ampla, sem confrontar essa realidade familiar. Então, por exemplo, respeito é um valor humano? Sim, o respeito é. Porque tem a diversidade, né? Ninguém é igual a ninguém. Isso, absolutamente ninguém, nem os gêmeos idênticos são iguais. Então, respeitar essa diversidade, respeitar essas diferenças, é importante que seja ensinado. E qual é a melhor forma de fazer isso, Marcelo? Ou Doroteia? Nossa. Ó. Fazendo que eles sejam amigos, ou então falar assim, ó, coleguinha, você é diferente dele, ele é diferente de você, mas tem que ter um respeitar o outro, né? Às vezes, assim, a cultura, né, a religião também é diferente, né? Sendo isso também. Mas Porque não é, assim, eu não gosto, mas eu preciso respeitar, né? Não precisa gostar, mas tem que ter o respeito. isso, mas para que eu possa cobrar isso do meu aluno, para que eu possa exemplificar isso para o meu aluno, eu preciso dar o exemplo. Ah, Então não adianta eu falar 1 milhão de vezes que ele tem que respeitar o amiguinho e eu mesmo não respeito ele, né? A gente diz assim, sempre tem até aquela frase, né? Que o exemplo arrasta multidões, né? Ele vale mais do que 1.000 palavras, não é assim? sim. Os maiores líderes, eles dão exemplo. Eles não mandam, eles não se impõem. É uma situação bem diferente. Então, e o politicamente correto? Como que a gente lida com isso? O que que é o politicamente correto? Quem sabe me dizer? Eu acho tão bonito isso, mas eu esqueci o que que significa. Também esqueci, professor. Esqueceu também? Mas Ei, ai, ai, eu vocês acho estão que muito a esquecidos, pessoa hein? certa, pontual, assim, porque você Oi? dá o exemplo, assim, e ela segue o exemplo que ela dá. Isso. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Você consegue me dar um exemplo disso? E não, pior que não. Vamos Ou então, pensar. tipo assim, um professor que fala, ó, vamos fazer isso, vamos ser assim. E ele mesmo dá o exemplo, ele mesmo segue em frente e faz tudo aquilo que ele falou. Ele tá dando exemplo. Isso. Perfeito. Então, ó, vamos pensar no politicamente correto. Hoje, todo mundo precisa aceitar as diversidades, certo? Certo. Aí eu faço o maior discurso lindo e maravilhoso para vocês aqui, que eu aceito todas as diversidades, só que na verdade, né, quando eu encaro uma situação de diversidade, eu vou lá e não respeito nada. Por exemplo, ó, eu gosto muito de falar do racismo, né? Gosto de falar do racismo, mas é estranho ouvir isso. Eu trabalho com uma modalidade esportiva, que é o atletismo, que ela é dominada por negros. Dominada por negros. A maioria dos atletas com grande desenvolvimento no atletismo são negros, né? E eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Por exemplo, hoje eu trabalho na comissão técnica da equipe de atletismo aqui de São José e tem lá a Lila, ela é negra, o Felipe é negro, foi meu aluno na faculdade, o Pedro, ele é pardo, mas ele fala, eu sou negão mesmo, aqui, olha eu, né? Foi meu aluno na faculdade e eu não sou negro. Às vezes, a gente está lá conversando, eu viro pro Felipe e falo assim, ô negão, vem cá. Não é racismo. Por quê? Eu tenho amizade, eu tenho liberdade. A gente se conhece há muito tempo e ele sabe que eu falar dessa forma com ele, eu não estou sendo desrespeitoso. Para um outro negro que eu nunca vi na minha vida, jamais eu falaria: ô negão, vem cá.
Por quê? Porque daí eu estaria sendo respeitoso porque eu não tenho liberdade com essa pessoa. É igual falar de opção sexual. Eu tenho vários amigos e conhecidos que são homossexuais. Nada contra, a gente conversa numa boa e tal, não sei o que, papá. Tem gente que não admite. Eu já tive pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, mas você conversa com aquele cara, ele é homossexual. Eu falei, daí? O problema é dele. Se ele nasceu, se ele escolheu, se ele quer, se ele não quer, é ele. Eu sou eu, ele me respeita como eu sou, eu o respeito como ele é. E ponto final. Então, ensinar isso para a criança, trabalhar esses valores do respeito, por exemplo, com a criança, é super importante. Só que a gente tem que tomar cuidado com os exemplos, para não conflitar com a cultura familiar. Porque, por exemplo, se a criança tem um pai que é muito preconceituoso, que não admite isso por motivos religiosos e seja lá qual for, você vai falar para a criança seu pai está errado? A sua religião está errada? Porque, por exemplo, eu sou católico. A minha religião, há tempos atrás, já foi muito mais rígida, vamos dizer assim, por exemplo, com o homossexualismo. Não aceitava de forma nenhuma. Hoje, já tem uma abertura maior. Eu vou ir contra esse dogma religioso? Não. Eu vou arrumar confusão. Eu vou arrumar briga. E tudo que eu não quero nessa vida é brigar. Então, eu vou passar um vídeo para vocês. Juro que é a última coisinha, tá? Um vídeo sobre valores. Cada aula, a gente vai trabalhar valores durante todo o semestre, tá? Cada aula eu vou trazer um vídeo diferente e vocês vão dar um parecer sobre o vídeo, tudo bem? Ele tá meio que em espanhol, mas não é difícil de entender não, tá? Meio que em espanhol é sacanagem, né? Mas não tá difícil de entender não, porque é para criança. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver qual que a gente vai começar. Aqui. Ele só abrir, eu já compartilho com vocês. Como eu disse, né? A memória aqui é meio fraca. Calma, muita calma nessa hora. A minha está reiniciando. Peraí, já dei pausa. Agora eu venho para cá, compartilhar, incluir som do computador. Tem que fazer todo o caminho certinho aqui, senão ele vai aparecer. Acho aqui. Você. Apareceu. Tá aí o vídeo para vocês? Sim. Ah, parece. Vai começar. Olá, Hugo, quem eu? Sabes que mais? Ora bem, sei que há tanto que não sei. Eu adoro questões, com mais questões. Pergunta lá, vamos ver no que dá. Está bem? O que é o trabalho e brincar porque há paredes a separar? O que é o amor? O que é um amigo? Fazer perguntas é comigo. Onde vem o medo? E uma gargalhada? Porque odeio molhar-me, mas no banho nunca é uma maçada. O que é isto? Não isso. O que é isso? Não isto. Quem, onde, quando, como e que grande descoberta. Pois, a grande descoberta. Estar zangado. Olá, Hugo. Olá, Hugo. Olá, Lily. Olá, Félix. Oh. Por que as pessoas se zangam? Se calhar é porque não podem ter o que querem.
nunca faço aquilo. Obrigado. Não ficas zangado quando te irritam? Não, eu sorrio e digo... Ei, apanhem esse macaco! Ei, dá-me deste lado! Vês? Às vezes também te zangas. Eu não estou zangado. Nós sabemos quando estás zangado, Hugo. Dá para ver pela tua cara. Então, como é que te faz sentir? Quente e vermelho e apertado. E faz pum, pum, pum nos ouvidos. Então, é culpa do macaco eu estar zangado? Às vezes as pessoas culpam as outras pessoas por ficarem zangadas. Yupi! O macaco acha que a culpa é do rapaz. Ei! É o meu carro! Oh! Ele acha que a culpa é do macaco. Ficar zangado parece uma coisa má. A sua avó ficou zangada às vezes? Hã? O quê? Então é bom ficar zangado às vezes. Bem, não pareces muito feliz quando estás zangado, Hugo. E outras pessoas podem não querer estar contigo se estás zangado. Mas se eu estiver zangado, as pessoas sabem que estou incomodado. É verdade. E depois podem querer falar contigo sobre isso. E é bom falar. E se alguém fizer alguma coisa mal, está certo ficar zangado. Mas magoar alguém, não. Então, quando é que é bom estar zangado? O que é que tu achas? Olha lá. Legal. Eu falei que estava em espanhol, eu falei errado, é em português de Portugal. Essa é uma série que fala de vários valores com as crianças. E é normal ficar zangado? Eu acho que é. Se você fica chateado em algum momento com alguma situação, mas muitas vezes você não fala, mas aquilo por dentro de você fica, né? E tem Então, pessoas que percebem que tá triste. aí é que tá. Algumas pessoas não falam, outras falam demais, outras reagem violentamente. Cada um reage de um jeito. Então, existe uma frase que é assim: você pode se zangar, mas se zangar na medida certa, na hora certa, com a pessoa certa, isso é muito difícil. Verdade. Ficar zangado é fácil, ficar bravo é fácil. Agora, será que o motivo realmente é para toda essa, né, braveza que você teve? Então a medida de estar zangado, o motivo pelo qual você está zangado e a pessoa com a qual você está zangado. Às vezes você se confunde e você vai se zangar com uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Você desconta a sua chateação em pessoas que estão ali tentando te ajudar, que vão conversar com você.
Então, o que é bom ser feito nesse momento? Se acalmar, né? Respirar. Respira, se acalma, conta até 10, 15, 20, 400, 1 milhão, do infinito, para não fazer besteira. Então, essa é a ideia. Nós, professores, precisamos fazer isso muito, muito mesmo. Por quê? Porque sair desse equilíbrio é muito fácil. Imagina uma sala com 40 crianças. Tudo como diz aquele humorista Diogo Almeida, né, que fala da vida do professor, vocês já viram? Não. Não. Procura qualquer hora no YouTube, Diogo Almeida, que é um humorista, ele é de Caçapava, professor de história, e hoje ele só faz stand-up. Tudo sobre a vida de professor. Uma figura. Só fala coisa engraçada e bem o que a gente vive mesmo em sala de aula. Mas ele fala, os capirotinhos estão lá. Né? Tem criança que tem nome composto porque além dela tem um espírito do mal junto com ela. Por isso que é 2 nomes, porque não dá de tão capeta que é. E a gente tem uns assim mesmo, a gente sabe. É. Só que a gente precisa saber entender. Por que é assim? Por que não tem limite? Eu vou me zangar sem conhecer a história dessa criança? Eu posso Sem dizer, saber aquilo? Oi. eu posso dizer que eu tenho que filosofar comigo mesmo antes de ter dar uma resposta. Sim, exatamente. Hum, Aí, nessa hora, a experiência vale a pena. hum. Porque você vai falar, peraí, não tem que resolver tudo agora. Eu tenho o semestre inteiro pela frente, eu tenho o ano inteiro pela frente, eu tenho toda a formação dessa criança para fazer a diferença na vida dela. Por que pressa? Entendendo outra coisa também, professor, que veio agora. Na questão da experiência, ela também, assim, no caso, ela ajuda em uns momentos e em outros não. Em alguns momentos ela não ajuda porque cada criança vem de uma cultura diferente, né? Cada criança é uma Então, a criança, minha ser único. experiência não vai servir para todas as crianças, é Não, isso? exatamente. Mas o conhecimento adquirido através da sua experiência pode ser base para tomadas de decisão para novas experiências, para se adquirir novos conceitos, novos conhecimentos, novas experiências. No caso do filminho aí, eu até lembro de um livro que eu vi, é Pedro Vira Porco-Espinho, que é a Sim, mudança do humor. muito legal. É a mudança do humor. Então, quando eu apresento isso para a criança, porque é para mim entender, ela vê na história tudo isso, ela consegue. A criança percebe isso muito mais rápido que a gente. A nossa mudança de humor, a nossa chateação, muito mais rápido. A sensibilidade da criança para essa atenção de mudança de humor que a gente tem, que para a gente é normal, natural, e eu acho que eu estou escondendo, da criança você não esconde. Ela percebe. Porque eu Na acho. verdade, o adulto também percebe, mas é o que o Marcelo falou. Eu não quero comentar porque eu não vou magoar o outro, então eu faço de conta que eu não estou vendo. A criança não tem esse discernimento, ela vai, por que você está bravo comigo? E daí você não vai saber responder. Mas às vezes eu penso assim, que como adulto, muitas vezes eu não consigo me entender. Então eu acabo culpando o outro como na história, né? É mais Então fácil. eu fico achando assim, como é difícil para essa criança, se eu como adulto não Pôr a culpa no consigo, outro é muito mais fácil. né? É lógico. Eu transfiro a minha responsabilidade para o outro. E às vezes o outro nem está perto para se defender. Sim, Ficou mais fácil ainda, porque não vai ter confronto. Entende? entendi. E se a gente faz isso, a gente ensina a criança a fazer. Lembra do exemplo. O tio faz, a tia faz. Vou fazer também. Isso é o certo. Por quê? Na nossa posição de professor, nós estamos ocupando um cargo, vamos dizer assim, de liderança. Se eu que sou o líder, mordo o negócio, estou mostrando que pode ser feito, por que ela não vai fazer? É que nem o médico falar pra gente que a gente precisa emagrecer, né? E ele é E ele desse é desse tamanho. tamanho. Então, fica complicado. Mas também,
Isso é uma outra coisa que a gente precisa reavaliar. Por exemplo, eu era obeso. Eu tinha 130 quilos, hoje eu tenho 80. Eu fazia acompanhamento com um médico que era obeso, um endocrinologista obeso. Foi o cara que mais conseguiu me fazer emagrecer. É. Por quê? Porque eu fui entender a situação dele. Ele tá daquela forma não é porque ele quer. Como eu estava daquele jeito, porque não é porque eu queria, é porque eu negava a situação. E quando isso afetou a minha saúde, eu falei, opa, peraí, tá na hora de mudar. Enquanto eu não quis, enquanto eu não consegui observar as coisas e ver a realidade, eu não mudei. Entendi. Certo, amores? Certo. É porque a gente tem que sair da zona de conforto, né? Exatamente. É tão acomodado aquilo que a gente não percebe, né? Aí os outros falam, mas a gente tá na nossa zona de A conforto. gente não quer ouvir. É. Porque, vamos falar a verdade, emagrecer é difícil pra caramba. Parar de comer... E tudo que é gostoso engorda. Pode ver, alface você pode comer à vontade, cara. Não engorda. Agora, se fosse gostoso de verdade, você acha que eles não iam fazer um rodízio de alface igual eles fazem rodízio de pizza? Verdade. Não tem rodízio de alface. Se fizesse, só ia ter lagarto e coelho lá. Não tem? Não tem. É verdade. As Porque é mais coisas gostoso, boas. né? As coisas boas. Faz mal, engorda. É um E é o inferno. que faz mal pra saúde, né? Entende? Amores, gratidão imensa por vocês estarem me aturando até esse horário. Semana que vem, 9 horas, temos um encontro marcado de novo, tudo bem? Tá, Tudo joia. bem. Muito Eu obrigado. agradeço. Um beijo para vocês, bom final de Tchau. semana. Tchau, Bom final de Marcelo. semana. Bom final de semana Tchau. pra vocês. Tchau, Tchau, professor. Até Tchau. mais. Tá certo.